Estamos voltando para mais um episódio do nosso podcast, O Poder da Restauração. Casal curado, família feliz. Eu sou o pastor Paulo Lima, sou psicanalista, terapeuta familiar, autor e escritor de 7 livros. E estamos trabalhando na imersão Restauração de Casais em Guarapari, um lugar para atender os casais e as famílias. E estamos recebendo aqui hoje, para o nosso diálogo, um casal muito especial que esteve conosco lá na imersão na Restauração de Casais de Guarapari, que é o Vinícius e a Renata. Olá, Vinícius. Olá, Renata. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor. Grande prazer estar aqui, né, com o senhor, participando desse podcast aí. Muito obrigado pelo convite e é uma honra para nós. Eu que agradeço. E agradeço em nome de todos, inclusive esperando o açaí, quando chegar aqui para nós. Com certeza. Ah, que legal. O Vinícius e a Renata trabalham com açaí, Ponte do Açaí, lá em Itaboraí. Itaipuaçu. Itapuaçu, Rua 53? Isso, Ponte Gospel da 53. Olha, estou lembrando, né, Renata? A memória é boa, hein? Itaipuaçu. Itapuaçu, é isso aí. Que bom. Muito obrigado pela vinda, tá? De Nós vocês. agradecemos. Fique assim, muito obrigado mesmo. Fique assim, bem tranquilos, que eu sei que tem gente lá fora que quer ouvir vocês. Vocês são uma expressão do amor de Deus, da graça, e temos certeza que vocês já estão evangelizando, já estão tocando nos corações lá fora. Pessoas vão se inspirar em vocês e com certeza vão procurar auxílio, ajuda, socorro, tá bom? Seja esse socorro presente como Cristo é para todos nós. Mas vamos lá, Vinícius e Renata, tem um tema aqui muito legal, hein? Ele é grande, mas é legal. Eu vou ler aqui, ó. Parecia que estava tudo bem, só parecia, né, Renata? Só parecia. Parecia que estava tudo bem. Aí tem um problema, né? Tem a vírgula, mas precisávamos tirar a sujeira debaixo do tapete. Meu Deus, hein? Quem sugeriu esse tema aí? Foi vocês conversando? Como é que foi isso aí? E a pergunta que não quer calar, né? Como é que vocês conheceram o projeto Imersão Restauração de Casais em Guarapari? Quem começa falando? Então, Vinícius. vou começar, né? Aquela... um pouquinho tímido. É assim mesmo, gente. É assim Então, mesmo. pastor, na verdade, nós já fazemos parte, né, de um ministério de casais, né, na nossa igreja. Nós somos do Ministério São Crescimento. E nós temos o casal de amigos lá, né, que é Patrício e Emerson. Né, quando Estiveram aqui no podcast. Isso. Então a gente estava conversando, né? Na verdade, eu estava na igreja com o Adriano, da Claudinha, né, conversando com ele e surgiu esse assunto. E do outro lado estava a Renata conversando com a Patrícia, mas um sem saber do outro. Então o Adriano estava conversando a respeito da imersão, né? Não deu muito spoiler, né, do que acontece lá, né? Mas ele falou, poxa, a gente vai num projeto lá, né, que não é igreja, são vários pastores e tal, coisa de casal muito bacana. E isso a Renata estava conversando com a Patrícia sobre a mesma imersão. Quando chegou em casa, que eu conversei com ela, que bateu uma coisa com a outra. Falei, caramba, eu conversei isso com o Adriano lá na igreja. Mesmo dia. Ela e eu também acabei de conversar com a Patrícia sobre isso. Aí que surgiu... Uma Jesuscidência. Isso. Aí ele disse assim, não é o mesmo não, é um outro. Eu falei, não é, é a mesma coisa. E aí foi confirmação de Deus, né? E quando nós confirmamos que estávamos falando da mesma imersão, né, no mesmo projeto, eu falei, nós vamos. A decisão foi assim, na hora, né? Eu falei, mas como assim? A gente não tem... Não, mas nós vamos. Já coloquei na minha agenda. E aí, decidiram ir para a imersão em Guarapari, mas o que motivou vocês a ir? O que estava acontecendo? Então, nós viemos de um casamento, 15 anos de um casamento com muita dificuldade, né? Muitos problemas. Por causa do vício das drogas em que ele vivia
e com isso me levava ao adultério. Eu não me sentia protegida, acolhida, não tinha, tinha um marido, assim, vamos dizer, né? Para me ajudar em todas as áreas, seja dentro de casa com os filhos, seja com as finanças, seja com todas as áreas. Eu não sentia a presença dele, porque ele estava sempre em busca da satisfação dele pelo vício. Algo pessoal. Isso, Ele, isso não aí, no algo que conjunto faltava da na vida dele. Só queria para ele as coisas, pensava no conjunto da obra. Isso aí. Ele não conseguia enxergar isso e eu vivia numa luta constante tentando curá-lo desse vício, buscando terapeutas, psiquiatras, várias coisas, né? E aí ele mentia e eu acreditava que ele estava sendo curado. Chegou um momento da nossa vida, nossa filha já estava adolescente, né, com 13 anos, e eu não sabia mais como lidar com a situação, porque eu sozinha, com uma filha adolescente, já no mundo, e agora? Não tem mais ao que recorrer. E aí foi quando eu decidi, nós vamos para a igreja, né? Porque quando você se vê numa situação que você não tem mais a quem recorrer, o que fazer, você se sente assim, sem chão, sem saber para onde ir, né? Porque tudo estava ruim, a minha saúde estava ruim, né? Vivia em hospitais, a minha filha estava entrando no mundo numa fase difícil, que é a adolescência, né? As finanças, a gente tinha uma empresa, né? Uma escola, uma creche, escola, as finanças estavam ruins. O casamento, que já estava ruim, estava cada vez pior, né? Hoje eu acredito que Deus tem um propósito na nossa vida, porque, na verdade, eu não sabia nem o porquê eu estava naquele casamento ainda. Não tinha um motivo, porque nós sempre fomos muito independentes, né? E, assim, existiu o amor, sempre existiu o amor, mas diante das situações que a gente vivia, hoje eu não sei explicar. Hoje eu sei, né, que é o propósito de Deus, mas no momento eu não saberia explicar o porquê que eu estava ainda naquele relacionamento. Aí chegou na imersão e aí um mundo se abriu, uma janela se abriu para conhecimento, para receber algo de Deus, algo novo. E foram muitas palestras, se eu não me engano são 11 palestras. E aí, das 11 palestras, o que chamou a atenção da sua pessoa, Renata? Isso. Então, pastor, daí nós entramos para a igreja, nos decidimos. Meu esposo foi liberto do vício, né, através de Deus, sem nenhum tipo de tratamento. Foi um milagre mesmo, da parte de Deus. E nós fomos cada vez mais nos envolvendo na igreja, começamos a trabalhar no Ministério de Casais, e até aí achávamos que já estávamos curados. Porém, de vez em quando, algumas atitudes dele me fazia pensar o porquê daquelas atitudes grosseiras, atitudes que demonstravam raiva, ódio da minha pessoa, por coisas pequenas. E aí, mas a gente vivia bem. Aí fomos para a imersão, né? E chegamos lá sorrindo, brincando, como se a gente tivesse 100%, né? Tivesse ido para Disney. Isso! Até quando chegamos lá, a Claudinha falou pra gente, olha, não fica rindo muito não, que daqui a pouco vocês estão chorando aí. Ainda deu um puxãozinho de orelha. Mas a gente foi com muita alegria para a imersão, né? Mas para buscar conhecimentos para agregar no nosso ministério. E aí, começou a primeira palestra, a segunda, ele foi mexendo muito com a gente. E só que até aí eu estava pensando assim, pastor, o que eu vou falar quando chegar na sala do aconselhamento? Porque eu não vivo um problema. E aí, quando chegou na palestra sobre comunicação, que teve a dinâmica de fazer pode falar. Pode. A dinâmica de fazer o desenho, que fica um de costa para o outro, né, falando, e ele começou a ficar nervoso. E aí me veio à tona o que acontecia dentro de casa, né? Que vira e mexe acontecia dele ficar nervoso por nada. Ele começou a ficar nervoso porque ele queria que eu falasse da forma que ele queria para entender e desenhar, né? E aquilo ali já me machucou porque veio toda uma história do passado, da forma dele me tratar, né? Então, aquela dinâmica ali, minha vontade era ir embora. Largar tudo e ir embora, porque eu pensei, poxa, tanto sacrifício para chegar até aqui. E aí, quando chega aqui, por causa de um desenho, ele faz tudo isso. Para ele,
Não foi nada demais o que ele fez. Eu estava acostumada a fazer coisas até piores. Então, mas para mim, como eu já vinha muito machucada dessas atitudes dele, foi para mim assim muito forte. Mas aí saímos daquela dinâmica e conversamos. Ali na dinâmica você já identifica um problema. Sim. Temos um negócio embaixo Foi do tapete Deus. que tem Deus. que ser tirado. Sim. Tá embaixo, está amortecido. Isso Está aí. adormecido embaixo do tapete. Ali foi Deus me mostrando aonde estava o problema. Porque até ali eu me perguntava, meu Deus, o que eu vou falar na sala do aconselhamento? Porque a gente está bem. E ali Deus me mostrou, tá aqui, ó. A ferida tá aqui. E aí nós fomos lá para fora, conversamos, choramos. E a gente, quando foi para a sala do aconselhamento, a gente conseguiu saber o que ia falar ali, né? Deus mostrou nitidamente aonde estava o nosso problema. Vai chegar esse momento da sala do aconselhamento, que eu estou vendo aqui meu amigo aqui, olhando para mim, com esses olhos bonitos. Verde, é verde? É. Dá uma olhada, vê se é verde. Né? Os olhos verdes aqui olhando para mim. E antes da gente chegar na sala do aconselhamento, meu amigo Vinícius, nós vamos fazer umas perguntinhas para você, certo? Ele pensou que ele ia ficar isento, Renata. Ele está vendo aqui as perguntas fluírem e tá, assim, graças a Deus está passando a minha vez. Tá indo. Está passando a minha vez, ela está falando tudo, mas agora jogou baixão para você. É isso aí. Vamos lá. Alguma palestra, além dessa que já teve uma tretazinha, né? Essa dinâmica já mostrou ali que o negócio estava difícil, né? Umas coisas simples, porém de um cunho assim muito dinâmico, até para ver como o casal está se comunicando, se resolvendo, e a maneira que resolve problemas, porque problema sempre irão de existir. O fato não é ter problema, o fato é como eu resolvo eles. Tá certo? Você resolver da maneira errada, o problema gera outro problema, que gera outro problema e vira um problemaço. Mas então, qual a palestra que te chamou a atenção assim? Depois dessa que já bateu na trave dos dois. Não foi gol, bateu na trave. Bateu na trave. A da paternidade, né, chamou muita atenção. Porque eu nunca tive um pai presente. Né? Eu hoje me dou bem com meu pai, né? A gente se fala, quase todo dia eu mando mensagem, só que eu não tive aquela criação, né, de um pai. Quem me criou foi o meu tio, que faleceu, e a minha avó. Então eu não tive um pai, não tive uma mãe ali, igual uma família normal tem, né, na criação do seu filho. Igual hoje eu e minha esposa tem com as nossas filhas, né, um pai e uma mãe ali presente. Então hoje eu faço diferente, aquilo que eu não tive, eu não quero deixar faltar para minhas filhas. Entendeu? E aquilo ali para mim mexeu muito comigo, tanto até que na hora de eu dar um abraço nele eu me emocionei muito, né? Foi uma coisa assim libertadora, porque eu tirei um peso, sabe, naquela ministração. Então foi algo para mim que me impactou muito, né? Essa parte de paternidade. Você está falando aqui agora, está vindo assim na sua memória aquele momento lá no auditório, quando ele disse, quero ser seu pai, deixa eu dar um abraço de pai em você. Isso fica na mente da gente. Fica na mente. Como ele falava? Ele com aquele tom suave de falar, né? Eu quero ser o seu pai, você me deixa, eu posso ser o seu pai. Isso é maravilhoso. Olha, aquilo ali, eu fico até arrepiado. Aquilo ali foi uma coisa, sabe, que eu me emocionei muito. Eu lembrei lá atrás da minha infância que eu não tinha aquele pai. Então ali foi o momento de eu, sabe, sentir verdadeiramente um abraço de um pai ali. Sabe, foi uma coisa surreal. Que lindo. Foi muito libertador. Então agora nós temos uma pergunta bem interessante, além dessas, né, que vocês já descobriram que tinha uma carência da paternidade, Sim. Já descobriram que tinha uma dificuldade na comunicação através da dinâmica, e tinha mais alguma coisa que estava embaixo do tapete, que vocês foram descobrindo depois? O que você descobriu depois, Vinícius? Que tinha mais alguma coisa que atrapalhava você com a Renata e a Renata com você? O que mais você descobriu? Além de comunicação e paternidade, até porque paternidade, viu, Vinícius, atrapalha muito a vida de um ser humano. Sim. A paternidade que nos leva para a orfandade
nos traz muitas carências, inclusive de Deus. E nós não conseguimos compreender Deus por falta da paternidade. O homem, ele promove Deus dentro de casa. E a mulher promove o Espírito Santo. Sim. Então você, quando não tem essa promoção, essa coisa de promover, de aliançar você a Deus, é uma carência, é uma lacuna muito grande. Que bom que o pastor Francisco Menezes disse, eu quero ser seu pai. Sim. Não vai chorar aqui não, hein? Poxa. Eu quero ser seu pai. Posso ser seu pai hoje? Te pegou no colinho, né? Poxa. Vem cá, meu filho, disso. Papai. Quando acabou, esperei Papai acabar. vai te dar um abraço aqui de papai. Porque lá dentro foi muita gente abraçando ele. Quando chegou lá fora, eu fui dar um abraço nele. Eu falei, não vou perder essa oportunidade. E ele é cheirosinho, né? Você falou que ele parece o quê? Um mocinho, né? Um coelhinho. Não, foi um pinguinzinho, né? Então, Francisco, que estiver nos ouvindo agora, então Francisco com o seu pinguinzinho da rua. Foi mesmo. Quem mandou você ser um papai fofinho, cheiroso? É isso aí, né? Mas que bom que a gente está hoje podendo rir, né? Sim. E se alegrar daquilo que um dia foi confusão na nossa vida, né? Isso é a melhor coisa da vida. É você olhar para trás e ver que Deus pode fazer mais e melhor. Sim. Tá bom? E a dificuldade que vocês tinham, além de essa comunicação e a paternidade, o que mais pegava aí? O que estava passando lá? Então, o que nós descobrimos lá, né, com essa dinâmica, com isso tudo, que Deus me mostrou nitidamente, era uma falta de perdão. E, na verdade, nós deixamos para lá, né, devido a tudo que a gente viveu. Eu vivia muitas vezes no adultério, traição, e eu achava que ele já tinha me perdoado porque estava comigo. Se estava comigo é porque perdoou, né? E precisava mais um pouquinho, mais uma vez, tocar no assunto e liberar tanto o perdão dele quanto o meu auto-perdão, porque eu mesma não me perdoava. Uhum. Foi isso que aconteceu na sala de aconselhamento. Mas por que você não se perdoava? Porque quando eu descobri o quanto eu estava errada, eu não me perdoava por tantas coisas erradas que eu fiz. Então eu não conseguia me perdoar porque não podia ter feito tanta coisa. Quando eu entendi a palavra, né, quando eu conheci a palavra de Deus e eu vi a gravidade daquilo tudo que eu tinha feito, eu não conseguia me perdoar, mas já tinha acontecido, né? Uhum. Você sabe o que a gente está aqui falando? E você pode estar falando agora com milhares de pessoas que estão em casa e não têm assim a coragem de abrir o coração, de falar sobre a vida, sobre a intimidade. E esse tempo aqui de podcast é para a gente fazer as pessoas perceberem que primeiro tem jeito, certo? Tem jeito para tudo. Quando você resolve mudar, tudo muda. Quando você resolve pedir ajuda, sempre vai ter uma mão estendida para te ajudar. Certo? Então, assim, vocês estão ajudando, já estão evangelizando, já estão falando para alguns casais que talvez hoje estejam passando o que vocês passaram lá atrás, certo? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa coisa do auto-perdão. Porque realmente, Renata, as pessoas não perdoam porque não se perdoam. A maior dificuldade do perdão é se perdoar. Enquanto você não se perdoa, você não perdoa o outro. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Sobre alguém que talvez uma mulher ou um homem que esteja em casa não se perdoando. O que você teria a dizer para essa pessoa sobre isso? O que nós aprendemos lá na sala de aconselhamento é realmente que a gente precisa esvaziar a mala, né? Porque a gente carrega aquele peso, né, da falta de perdão durante muitos anos da nossa vida. E isso aí traz eu me sentia travada em muitas coisas, até mesmo na minha área espiritual, por conta dessa, né, desse auto-perdão. Então lá nós aprendemos que a gente precisa esvaziar a mala, colocar apenas as coisas que, né, as coisas boas para poder... Que compete a você, que são suas. E você pode cuidar delas, né? Sim. Você pode controlá-las. Aquilo que a gente não controla, Deus controla. A gente tem que aprender isso. Tudo que você não consegue controlar, você tem que dar para Deus controlar. Sim. E as emoções, a vida espiritual, o casamento, tem que estar nas mãos de Deus para Ele poder nos ajudar. Okay? Agora pensa assim, como é que foi seu auto-perdão? Foi lá na imersão, alguma coisa assim que
virou a chave, foi lá dentro das palestras? Foi Foi quando você foi para o quarto, botou a cabeça no travesseiro e disse, nossa, gente, como é que foi? Eu não sei sobre isso. Eu não Foi na sala de aconselhamento mesmo. Na sala de aconselhamento. Foi na sala de aconselhamento. Ali eu consegui realmente me sentir, porque ali eles né, o pastor, ele falava, você teve uma justificativa, porque eu não achava que, mesmo eu tendo uma justificativa, que eu tinha que ter feito aquilo tudo. Eu sempre, depois que eu conheci a palavra, não justifica eu ter feito tudo isso, independente das situações que a gente vivia, do vício, de nada justificável, até porque eu aprendi, né? Os meus pais sempre me ensinaram o que era certo, o que era errado, né? O que eu deveria ou não fazer. Então, eu não conseguia me perdoar por ter feito tanta coisa errada. E ali na sala de aconselhamento, ele disse que existe uma justificativa, né? Mesmo que eu não acreditasse que existe, que Deus perdoou os nossos pecados, que se eu não aceitasse, né, o perdão de Deus, nada poderia, né? Não precisava ficar carregando aquele peso, né? Sim. Inclusive o Robson Alves da Verônica ensinou tanto isso pra gente, né? Ele carregou um peso tão grande dentro dele que virou uma leucemia. Foi Aquela muito palestra forte. dele é muito forte, né? Muito forte. E fala inclusive sobre pai, né, Vinícius? Ele não conseguia perdoar o pai dele, ele não conseguia se perdoar, carregava o pai dele morto dentro dele, e ali virou uma leucemia. Até que chegou o momento, não vou contar tudo, senão o povo vai receber a palestra. Mas é muito importante, viu, Renata? A gente saber se perdoar, ter esse sentimento de que eu posso me perdoar. Eu não sou o pior ser humano da face da Terra, nem o melhor. Eu sou simplesmente, eu não sou Deus. Né? E aqui é assim, né? Bom aqui na face da Terra e no meio de nós é Deus. Todos nós estamos em construção, tá certo? E a sala de aconselhamento, quem mais lá dentro rolou lá, viu? Quando ele foi confrontado, como é que foi? Você viu assim o aconselhamento dele, ouviu tudo, e aí? Está lá na sala de aconselhamento acontecendo, o que mais rola lá dentro? Pode falar, fica à vontade. Então, eles tentaram, né, entender tudo que a gente vivia, né, deram muitas dicas, né, para a gente colocar em prática sobre o nosso trabalho também. A gente trabalha juntos, né? Então há às vezes uma certa dificuldade por um ser a parte mais pesada, o outro ser mais a parte que decide, né, as tarefas. Então eles nos ajudaram muito também nessa área aí de trabalho, mas essa parte do perdão foi fundamental lá no aconselhamento. E as perspectivas espirituais, Vinícius? Você chegou lá e falou assim, vou dançar, vou comer um bolo, vai ter uma festa, um jantar de gala. E aí chegou lá e você disse, não é nada disso. E as expectativas espirituais que você viu, que você viveu lá, te supriu? Sim, pastor. Assim, na verdade, eu não fui achando que eu estava indo tirar férias, né? Eu fui assim, entendendo que eu precisava de uma busca, né, espiritual também, um aprendizado para a gente e para poder também estar agregando no nosso ministério. E lá eu aprendi muita coisa que a gente não tinha nem menção que existia. Cite uma delas, assim. Colunas espirituais na nossa casa, coisas sobre bastardia também. Eu não sabia nada disso, não tinha nem ideia, né, desse tipo de coisa. Tanto é que eu fiquei surpreso quando o senhor deu a palestra, quando falou aquilo, eu virei para ela, falei, Renata, o que? Eu sou bastardo. Olha, ela caiu na gargalhada. Falei, não ri não, todo mundo vai ficar olhando. E ela não parava de rir. Quer dizer, aquilo ali para mim, eu falei, caramba, é nossa filha. A gente teve a filha antes de casar e tal. E eu falei, minha cabeça já começou a, sabe, pensar em tudo isso. Nas consequências nas que a bastardia traz. Mas do mesmo ponto de vista da bastardia, o que Deus pode fazer quando você reconhece. Sim, né? sim. A remissão, né?
o quebrantamento, o pedido de Sim. perdão, a confissão. Né? É verdade. Você é confrontado com uma verdade, Sim. mas a verdade em Cristo Jesus te liberta da tua falsa verdade. Sim. Porque aí, já sou pai dele, já cuido dele, eu dou o pão nosso de cada dia, e dou roupa, dou colégio, dou tudo que ele quer. Porque esse menino tem TDAH, porque essa menina é agitada. Porque que a gente começa a querer dizer que o sapato, o celular, o videogame é mais importante do que a vida espiritual. Aí chega lá e reconhece que o filho, por ter nascido fora de uma aliança de casamento, ele é bastardo. E a bastardia tem as consequências espirituais muito parecidas com consequências humanas, que a gente tem que humanizar. Na verdade, o inimigo de nossas almas quer que a gente fique humanizando. Ah, não foi o tênis que ela queria, não foi o aniversário que ele queria, não levei para passear, não levei para churrascaria, já dei o celular de última geração, o que mais quer? O inimigo fica fazendo a gente tendenciosamente a humanizar. Aí chega lá, você reconhece que a pessoa está vivendo um movimento espiritual que ela não pediu para ter. Certo? E aí você olhou para a ministração de bastardia e disse, você também se colocou na posição. Verdade. E olhou para sua filha e disse, ela também está lá. Verdade. Porque nós tivemos ela, né, fora do casamento. A gente só morava junto, né, a gente só tinha união estável. Então a gente só se consertou mesmo, né, quando a gente entrou para a igreja, né, aceitou Jesus, né, Jesus nos aceitou, né, reconheceu como filho. E dali abriu um leque, tudo mudou na nossa vida. É lógico, vida cristã não é fácil, né? Você fala que mas é o fácil. reconhecimento das identidades Sim. fragmentadas, como a bastardia é a pessoa viver sem uma identidade bem resolvida com Deus, com a família, Sim, com ela sim. própria. Né? Foi Possivelmente essas consequências chegam em você, Chegou lógico em que mim. chegam em você. Né? O bastardo, tudo que começa a fazer não termina. Isso. Ele não se sente pertencendo a um local, por isso ele fica sempre externando, indo atrás de novos experimentos, novas... Sim. Né? Eu sempre fui assim. É. Quando você começa uma coisa, tem não constância, termina, né? É isso aí. Não tem constância. Talvez a Isso- gente esteja agora falando, viu, Renata, e isso para muitas pessoas que estão na condição de bastardia. Aí eu vou falar com quem está em casa. Ó, o bastardo, ele é caracterizado pela pessoa que nasce fora de uma aliança de casamento. Ah, mas eu sou bastardo ou não? Pergunte para os seus pais, eles vão te dizer. Mas, ó, meu pai e minha mãe me conceberam antes do casamento, e quando minha mãe estava grávida, meu pai casou com a minha mãe. Não, isso não resolve a bastardia, porque o ato foi antes da aliança. E mesmo casando com a moça grávida para poder resolver isso, não resolve. Tem que ser ministração, palavra de vida, aliança com Cristo e trazer a pessoa para a realidade dela, para entender o que ela está passando e, ao ser ministrada, sair disso tudo. Entendeu? Por isso, Renata, aquelas opressões todas, drogas, muitos problemas que vocês estavam vivendo lá atrás, e sem saber de onde vinha. Porque o Renato é um camarada... Olha, quem fez o Renato, o Vinícius foi Deus. Quem fez o Vinícius foi Deus. Eu tenho certeza que o Vinícius, e quem está me ouvindo aqui, o podcast em casa, o Poder da Restauração, não foi feito nas trevas. Uma coisa eu te garanto, Vinícius, você não nasceu nas trevas. Você nasceu na sala do trono. E por que chega na Terra e fica diferente? Por causa dessas coisas que as pessoas, que são nossos mordomos, vão colocando sobre nós. E aí vai invertendo, né, a vida espiritual, os espíritos opressores, de perseguição na árvore genealógica. A bastardia faz isso, a falta da paternidade, a orfandade, entendeu? Isso é tão importante para nós, o Vinícius e Renata, que as pessoas ficam me pedindo para escrever sobre isso. Eu tenho vários livros aqui, né, sobre a mesa. Esse aqui, por exemplo, ó, o conselheiro, o aconselhado, o aconselhamento, eu falo muito sobre paternidade, orfandade, falo sobre bastardia, abuso, aborto. E por que eu estou registrando nos livros? Porque eu não vou viver 200 anos, né, filho? Sim. Nenhum de nós. Mas a obra fica para ajudar a humanidade. Sim. Então, nós somos uma obra eternamente viva,
se você tiver uma resposta para a humanidade. Então faça bem o que você está fazendo na sua igreja, na sua comunidade, na sua família. Você vai ser uma referência de cura e de vida para as pessoas. Entendeu? Então é muito importante a gente entender tudo isso. Ok? Agora vamos lá. Fala para mim, lá no seu casamento, Vinícius e Renata, como você se sentia oprimida, até porque a opressão é um espírito maligno. Certo, Renata? É um espírito maligno, a opressão é um espírito maligno. Como você se sentia lá no casamento, lá atrás, oprimida? E por que eu estou fazendo essa pergunta hoje, pós o poder da restauração? Porque é bom que a pessoa entenda que a Renata que está aqui me olhando, sorridente, feliz, o Vinícius, lá atrás tiveram problemas que quem está em casa está ouvindo. E aí a pessoa vai dizer, ó, se ela conseguiu, eu consigo. Entendeu? Então você já vai influenciar pessoas. E quando a gente está aqui, as pessoas pensam, eles são anjos perfumados, anjos penteados, né? Sorridentes, mas ninguém sabe a nossa cicatriz, a nossa dor. Agora, ó, todo machucado, toda ferida que fecha, abre-se um ministério com autoridade. Então, você tem muita autoridade com família e você também, quando você vê a sua ferida fechar e o ministério abrir. Qual ministério? Pessoas para cuidar de gente com drogas, sim, pessoas para cuidar de gente que vivia rock and roll, de qualquer maneira por aí. Mas por que você vai cuidar? Porque Deus te mostrou o lado obscuro da vida e te mostrou a claridade em Cristo. Aí você ganha autoridade para ir lá e dizer, calma aí, eu sei cuidar disso. Mas por quê? Porque eu vivi isso. Verdade. Então, imagina aí, as opressões lá no passado. Fala um pouquinho para nós, Renata. Era bem difícil, né? Eu vivia opressões de até eu chegar a sonhar. Tinha muitos sonhos não, pesadelos, na verdade, né? Muitos pesadelos constantes que me faziam relembrar o passado, né? Eu sonhava com relacionamentos antigos e que eu não conseguia descobrir o porquê daquilo ali, porque eu não pensava na pessoa e à noite eu vinha sonhar com a pessoa, né? Uma coisa muito importante, um conhecimento muito importante que nós tivemos lá na imersão foi quando falou sobre os relacionamentos anteriores, né? Uhum. Que nós tivemos e que a gente precisava se libertar deles. Isso. Espiritualmente. Isso aí. Porque todo relacionamento, queira que não queira, é um casamento no mundo espiritual. Aí você foi embora da vida da pessoa, geograficamente, fisicamente, mas espiritualmente está casado com ela. Aí é um problema. Eu me sentia dessa forma, presa àquela pessoa ali, sem saber o porquê, né? Eu acredito que realmente era uma opressão que eu vivia. Sim. Espiritual. Eu te afirmo que era. Inclusive eu trago numa das palestras umas figuras que eu mostro lá, os espíritos que visitam as pessoas na casa dela à noite, com sufocamento, sim, com agressão física, com agressão sexual, inclusive. Eu atendi uma pessoa num dos lugares do Brasil que ela era sexualmente molestada 40 vezes por noite. E era um espírito que fazia isso com ela. Então a gente conseguiu detectar e trazer para ela uma liberdade e uma libertação através da palavra de Deus, numa dessas imersões que eu participei na minha vida. Então olha só, hoje não tem mais esses sonhos, não? Até antes da imersão, até mesmo estando na igreja, eu tinha esses da imersão para cá, você não está tendo mais esses sonhos. Porque lá nós descobrimos, fomos libertos, né? E fizemos aquela oração, né? A oração de confirmação, né? De renúncia. De renúncia. Essa oração de renúncia, para mim, fez toda a diferença na minha vida. E ali também ajudou no meu auto-perdão, né? Sim. Porque eu renunciei e me senti limpa novamente. Que lindo. Então você sonhava com pessoas com quem você teve lá um relacionamento no passado, como se fosse atual. Como se eu tivesse presa aquela pessoa e eu não entendi o porquê, porque eu não tinha mais nenhum tipo de sentimento pela pessoa, não pensava na pessoa, nem lembrava que a pessoa existia, que já tinha passado pela minha vida, mas eu tinha. Aí na imersão, quando eu comecei a ministrar, comecei a colocar lá no telão
essas Veio visitações, você falou, nossa, isso aí Sim, eu passo por isso, eu tenho que sair fora disso. isso A aí. ficha caiu. Caiu. Eu entendi o porquê acontecia isso durante tantos anos da minha vida. Mais de 10? Mais de 10. 20 anos? Acho que uns 17. E agora, de um mês para cá, não mais. É, Não tem esse sonho de não tive perseguição. mais. Começa a se preparar para prosperar em todas as áreas, viu? Porque uma das maneiras do inimigo forjar em nós uma dificuldade financeira, de prosperar, é a gente dormir mal, acordar estressado, acordar espiritualmente mal e não ver solução para a nossa saída. Como é que a gente vai ganhar dinheiro, coisas aqui fora, se eu não me resolver por dentro? E para que eu vou ter dinheiro se eu não consigo me resolver naquilo que eu mais preciso? Aí a gente fala, então não é necessário produzir nem prosperar. Quando você está livre, você vira uma folha de papel em branco para Deus escrever uma nova história e dizer para vocês assim, ó, são abençoados. E abençoado significa estão autorizados a prosperar. Então imagine que vai vir por aí de fábrica de açaí, ponte do açaí, e toma de açaí para nós. Agora, o senhor falando, pastor, me veio aqui, eu estava até comentando com meu esposo, depois da imersão, eu sempre fui muito preocupada com a questão financeira por nós sermos autônomos. Sim. E depois da imersão, eu falei para ele, engraçado, eu não estou mais preocupada com a minha vida financeira. E agora o senhor falando sobre essa libertação também financeira. Sim. E aí a gente entende o porquê. Esse mês eu fiquei tão tranquila na minha área financeira, independente de entrar ou de não entrar. E é algo assim realmente totalmente espiritual. Então Deus tratou também, Sim. no início, a área financeira, Tratou, a área do desespero financeiro. Isso. Mesmo sabendo que Deus supria, mas todo mês aquela preocupação que eu tinha, depois da imersão, essa preocupação acabou. Muito nervosa, muito nervosa. Aí a TPM aumenta tudo, né? Eu falava, descansa no Senhor. Tu descansa porque você não para aqui para olhar. Eu falei, minha filha, eu sei que eu confio. A gente não pode cruzar os braços. Mas a gente tem que entregar para Deus. Ele conhece o nosso coração. E ele é o Deus da provisão. E todo mês podia faltar, tem que pagar o terreno dia 20, dia 18 já estava lá. Chegou dia 19 Deus sempre estava lá. supriu, né? O valor. Mas havia uma preocupação Mas que a hoje confiança não era plena, né? Isso. Tem muitas pessoas que não estão vivendo a plenitude das promessas de Deus. Mas não é porque ela não quer, é porque a luz não se mistura com trevas. É preciso que todas as trevas vá embora. Eu não estou dizendo que ninguém está assim, endemoniado. Eu estou dizendo que por muito tempo nós fomos enganados e acreditamos que nós éramos aquela pessoa ruim, de baixo caráter, que a gente é ruim mesmo, nós nascemos ruim, melhoramos um pouquinho em Cristo, nós não somos merecedores de nada. Se eu acordar e dormir e respirar, já estou bem. Não. Sempre pensei dessa forma. Sempre. Hoje você é muito merecedora da graça, meu irmão, merecedora do óleo sobre a cabeça, da unção, da sua prosperidade. Tem até promessa no Salmo 128 que você viria os filhos dos seus filhos. Você é merecedora de neto, de tudo que Deus diz que nós teremos. Sinta-se merecedor. Agora, com tanta cura assim, Vinícius e Renato, de vez em quando eu troco o nome dos casais. Tem pessoa lá que não se reúne conosco que me chama de Cláudia e a Cláudia chama de Paula. Cláudio e Paula. E uma confusão. Eu de vez em quando dou essa confusão mental aqui também, mas Vinícius e Renato, com tanta cura, com tanto amor de Deus, quem está nos ouvindo aqui, agora, em casa, você aconselharia uma imersão? Aconselharia estar lá com a gente? Um pouquinho? Com certeza. Mas em 4 dias, 17 anos de sonho ruim, em 4 dias Deus vai corrigir? Não acredito, vai? Vai. É muita coisa. Inclusive já estamos, fazendo inscrições de vários casais. Já Para a gente- enviar. A gente chegou lá e a gente começou a ouvir, nossa, fulano precisava estar aqui e ouvir isso, o outro precisava. Que legal. Quer que todo mundo faça. E a lua de mel, Vinícius? E a lua de mel?
Tá bom a lua de mel? Tá ótimo. Tô sabendo que você já começou a lua de mel lá na imersão. Comecei lá na imersão, lá foi top, né, amor? Que bom, né? Que bom a gente viver essa qualidade de vida. Foi muito bom. Antes não tinha expectativa, né? Assim, será que vou conseguir atingir os objetivos? Será que eu volto da mesma maneira? Ou será só tirar uma poeirinha debaixo do tapete? O tapete como é que está hoje embaixo? Pouca poeira, muita poeira, zero poeira? Olha, tá zero poeira. A gente deixou tudo para trás mesmo. E, assim, é como o senhor falou, né? Deus colocou ali uma página em branco e é para a gente recomeçar fazendo aquilo que Ele quer para nossas vidas, fazer a obra dele, cuidar de casais, eu poder testemunhar com autoridade aquilo que eu fiquei preso durante 20 anos. Olha, Foi 20 anos preso com droga. você preso e ela sofrendo. E ela sofrendo. Então, aquilo ali foi uma libertação muito grande, porque eu não tinha identidade. Olha, Eu não conversava igual a gente está conversando aqui. Eu era aquela pessoa que estava na roda daquelas pessoas que usavam, eu só, beleza, tal, só concordando, discordando, não tinha diálogo. A minha mente só trabalhava em função de usar. e a Renata segurando esse rojão todo, né? É, Imagina agora, Renata, alguém te ouvindo em casa, vendo você aí, ó, segurou o Vinícius, dono de açaí, morando lá, dono de mais açaí, e mais loja de açaí, é, e hoje Deus ajudando muito vocês. O que você teria de dizer para motivar uma pessoa, uma mulher que está em casa talvez agora, te ouvindo e chorando, porque ela já chegou no limite, no fundo do poço, diz, não aguento mais, vou abandonar a casa, filho, marido, joguei a toalha. O que você teria para dizer para essa mulher? Então, o que eu tenho a dizer é que só Jesus, né? Só Jesus é o caminho, né? Eu ouvi muito da minha liderança que mulher é a coluna, né? Que nós somos coluna na nossa casa e nunca desistir, né? Então, eu tenho a dizer que, assim, se apegue em Deus e faça a imersão. Vou aproveitar Porque o gancho, é vou bom aproveitar o gancho demais. aqui, vou fazer um merchan. Ó, você que está em casa, ouviu aqui o Vinícius, a Renata. Gente, que história de superação. Eu vi quando eles chegaram lá, eu olhei assim no olho de cada casal e falei assim, olha, Deus tem que nos ajudar para ajudar essa família. E Deus fez. De repente você está em casa, em algum lugar do país ou fora do país, aí você vai pelo WhatsApp, 21 98844 5681. Sabe quem vai te atender? A minha esposa. A pastora te atende. Não vai ser um robô, nem um call center. Vai ser uma pastora que vai te atender. E ela ora, ouve e chora com você. Mas também te oferece ajuda. Foi assim que ela fez com a Renata e o Vinícius. A pastora Cláudia não atende? É ela ou não é ela que atende? Ela sempre muito atenciosa, até durante a viagem Eu não ela sei como manda ela dá conta, mensagem. porque muitas pessoas ligam e ela atende um por um, de 8 da manhã até 10 da noite, ela fala com todos. Com uma paciência de Jó, muito atenciosa. sabe o que Cuidado, todo mundo está né? passando, conversa comigo, faz até um vídeo de bula, pastor Paulo, aqui é o Vinícius e a Renatinha, ajuda eles aqui, esse probleminha você sabe resolver, olha, presta atenção. Ela dá um spoiler para mim, o vídeo de bula, é verdade, e o trabalho dele é muito importante. Com certeza. Porque assim, a gente está na época, né, gente, de robô atendendo, né, call Sim. center, né, e quem atende é uma pastora, É. uma pessoa que é uma terapeuta, uma psicanalista, uma pessoa que ressignificou a vida. Eu ia me separar dela, ela ia se separar de mim, então Deus nos uniu para ajudar outras pessoas. Então ela entende a dor do outro no telefone. Sim. Não é só uma voz, é uma dor clamando por cura. E ela atende com o maior carinho, com o maior respeito. É. Uma parceirona, não é verdade? Verdade. Ó, 21 98844 5681, WhatsApp. A pastora Cláudia Lima vai te atender e te instruir. Renata e Vinícius, passou muito rápido esse tempo. Se tivesse uma plateia aqui, falaria. Um dia nós vamos botar um botãozinho aqui para ter uma plateia aqui. Apertar aqui e vai assim. Foi muito rápido. Mas que bom ver a felicidade de vocês, a alegria, tá certo? E nós aqui da restauração
da imersão de casais em Guarapari, através até do podcast O Poder da Restauração. Agradecemos a vocês, a família de vocês, o tempo de vocês lá do Açaí Gospel, Monte Gospel do Açaí, em Itaipuaçu. Isso aí. Ó, saiu da loja de vocês, do convívio de vocês, para vir aqui fazer isso. Isso é graça sobre graça. A imersão está sempre com as portas abertas para você visitar, querendo ir lá, fique muito à vontade. A pastora Cláudia atende você, marca um momento, você vai estar lá conosco. Vai ser muita bênção. Tá bom? Foi um prazer. Eu que agradeço Uma honra muito grande. Eu que agradeço a você, viu? Obrigado. Muito obrigado. Isso, tem os olhos bonitão. Se eu tivesse metade do teu cabelo com esses olhos. Estou brincando. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Foi uma bênção. Daqui a pouco nós vamos estar em outro episódio do nosso podcast O Poder da Restauração. Família curada, casal feliz. Vai ser muito bom estar com você. Só testemunho de gente que ressurgiu. Como eu, que sou um Lázaro. Ressurreição para todos nós. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Até o próximo podcast.